Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 8 de janeiro de 2022, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever, é rapidinho, se inscreva aí no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo, e caso você queira, ou caso você sinta de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo, para que mais vidas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus, amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Palavra que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu meditava aqui há pouco, se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo livro do Primeiro Testamento, Mateus, Marcos, capítulo de número 3. Quero ler aqui alguns versículos. No título da minha Bíblia diz: o homem da mão ressequida. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo de número 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, ou atrofiada. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende as mãos, estende a mão. Estendendo a mão, lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Estou até aqui grifando o estende a mão, para mim poder fazer aqui um comentário. Olha só, era costume de Jesus estar nas sinagogas todos os sábados, ali na sinagoga dos judeus, para poder fazer menção da palavra de Deus, né? Fazer a leitura e tal. Ele estava ali cumprindo o seu ministério, ensinando muita gente, né? E assim por diante. As sinagogas, depois do templo de Jerusalém, era o lugar mais importante no meio religioso para se estar, né? No caso, as sinagogas. E tinha uma diferença também, o templo já havia bastante restrições. Não era permitida a entrada de qualquer um, tinha muitas restrições para as pessoas estarem participando de um culto no templo de Jerusalém. Agora na sinagoga não, já era mais aberto, já era para um povo geral, né? Aí a grande maioria tinha acesso, não havia muitas restrições em relação a isso. Eu não vou me deter, né, nos utensílios da sinagoga e tantas outras coisas, porque não é sobre isso que eu quero falar. Não vou falar sobre o bema também, que no caso era aquele palanquinho, o qual o leitor da palavra se colocava em cima para poder ler. Não vou pegar nada disso. A verdade é que Deus colocou no meu coração duas coisas relacionadas à cura desse homem aqui, que estava num desses sábados ali na sinagoga, num local que era aberto ali para todos, para que eles pudessem então ali ouvir a oração, ouvir a leitura da palavra e as bênçãos que seriam proferidas ali por intermédio daquele culto que se dava dentro daquele ambiente ali naquele tempo. E a Bíblia vai dizer então que esse homem tinha uma mão atrofiada. Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, ele vai dizer no seu capítulo de número 6 que era a mão direita desse homem que estava atrofiada. Tinha uma mão a sua mão direita estava atrofiada e ele estava ali também participando daquele culto. E naquela manhã de sábado Jesus estava ali, estava ensinando, né? Estava ali ouvindo também os ensinamentos, né? Estava ali prestando atenção no andamento, né, daquele culto. E aí Jesus então
vendo a condição que se encontrava aquele homem, ele chama aquele homem para vir até o meio. Na primeira oportunidade, Jesus chama aquele homem para vir até o meio e ele faz uma pergunta para aqueles líderes religiosos da época. Por quê? Porque era justamente no sábado aqui que para eles era sagrado, que Jesus estava visando fazer a cura, operar um milagre na vida daquele homem. E Jesus sabia que no pensamento daqueles homens, daqueles líderes religiosos da época, aquilo ali seria errado. Jesus não poderia tomar aquela atitude num dia de sábado. E aí Jesus chama, né? Chama a atenção de todos eles para si e pergunta, né? E faz a pergunta, né? Em relação ao fazer o bem no sábado ou não fazer. E assim por diante, né? E na verdade eles ficam silenciados, porque iriam responder o que para Cristo, né? Não tinha como resistir às palavras de graça e de autoridade que saía da boca do mestre, não tinha como. E aí Jesus então ele pede para que o homem estenda as mãos, estenda a mão, né? No caso a direita. E o homem ouve a palavra de Jesus e ele faz segundo a orientação de Cristo. E quando ele estende a mão, então ele recebe a cura dentro daquele lugar ali que ele foi para poder ouvir a palavra de Deus e também para poder prestar o seu culto a Deus nas possibilidades que ele tinha. E aqui o Senhor ministrava no meu coração que esse homem, eu penso comigo, quem sabe por muitas vezes ele já havia orado a Deus pedindo para que Deus o curasse, né? Pedindo para que Deus pudesse normalizar ali aquela mão dele, né? Aquele braço tal. Eu prefiro acreditar que por algumas vezes ele já deveria ter pedido para Deus poder restaurar ali a mão dele, né? E me chamou a atenção e o Senhor colocou no meu coração que nesse caso aqui, ele estava no lugar certo. O fator predeterminante aqui para a vitória dele foi que ele estava no lugar certo. Ele estava na sinagoga, ele foi ali para ouvir a palavra de Deus, ele foi ali para participar daquele culto. E quem sabe naquele momento ele não esperava, mas ele foi surpreendido por Cristo. Por quê? Porque ele estava no lugar certo. Ele tinha muitas opções na época em estar lá e não estar. Em estar dentro da igreja, vamos pôr, né? No templo ou estar na rua fazendo tantas outras coisas. Mas ele, naquele dia, ele preferiu estar na sinagoga. E na sinagoga ia ser feita a leitura da Torá, ia ter sido feita, seria feitas as orações, e assim viria, né, a ministração ali dos textos bíblicos, né, no caso do Pentateuco, do Antigo Testamento, da Torá, seria lido sobre os profetas também, assim por diante. Ele quis estar ali dentro da casa de Deus, para poder ouvir a palavra de Deus, para poder participar daquele culto. E quem sabe naquele dia ele poderia ter entrado ali achando que seria só mais um culto. Mas ele foi surpreendido por Cristo. E ele teve a sua saúde restaurada. Mas não é só isso. Quando eu estava meditando, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu vi que outro fator predeterminante para a vitória dele aqui foi ele obedecer à voz de Cristo. Porque quando Jesus traz ele para o meio, sabendo a intenção do coração daqueles que ali estavam, então Jesus, depois de ter falado a todos, ele olha para o homem e direciona agora a voz para aquele homem, e ele diz, estende a mão, estende a mão. E o homem ouve, né? Ouve ele a palavra de Jesus, e ele faz segundo a orientação do mestre. E quando ele a estende, porque era atrofiado, com toda certeza era encolhida, a mão dele não saía do lugar. Mas quando ele ouve a voz de Cristo e ele faz segundo a orientação de Jesus, então automaticamente, no ato dele exercer a fé, dele ouvir a palavra de Cristo e estender a mão, ele recebeu um milagre. A mão dele foi restaurada, a saúde dele foi restaurada e o nome de Deus veio ser glorificado ali naquele lugar. Então eu vejo, meu irmão, que muitas vezes quando nós estamos na igreja, quando a gente se disponibilizamos para ir para a igreja, para a casa de Deus, buscar a presença de Deus, ele costuma nos surpreender, ele costuma nos abençoar, né? E muitas vezes você nem está esperando que o milagre pode acontecer, mas de repente nesse culto que você
prefere ir ao invés de ficar em casa assistindo até mesmo uma novela, outras programações, ou de repente você tinha a opção também de poder sair, tomar um ar, ir pela rua, mas você fala, não, eu vou pro culto. E com essas posturas de fé que muitas vezes a gente toma, Deus ele costuma nos surpreender. Porque eu sempre costumo falar que quando você está na igreja, enquanto você está na igreja buscando a presença de Deus, enquanto você está na igreja buscando a face de Deus, Ele já está trabalhando ao teu favor. Ele está trabalhando a favor da tua família, Ele está entrando com livramento. Ele está providenciando portas para poder abrir na sua vida. Ou seja, Deus honra a tua fé. Então por isso é muito importante que nós estejamos no lugar certo para que o milagre possa acontecer. Mas outra coisa que eu gostaria de frisar, não basta somente eu também estar dentro da igreja. Se eu não estiver disposto a viver uma vida em conformidade com o querer de Deus. Eu também já disse aqui que sinônimo de estar dentro da igreja não é sinônimo de estar salvo. Há pessoas que se dizem cristãs, que se acostumaram com os cultos semanalmente, e elas são pessoas frequentadores de cultos, porém o coração delas estão longe de Cristo. Elas estão dentro da igreja sim, ouvindo a palavra de Deus sim, porém os seus corações estão fechados. Elas não permitem com que Jesus ele possa habitar no coração delas, fazendo então a mudança, processando e operando a mudança que ele quer realizar, para que elas fiquem da maneira com que Jesus espera que elas fiquem diante da sua santa e poderosa presença. Não adianta nada eu estar dentro da igreja, mas com o coração fechado. Não adianta nada eu estar dentro da igreja, mas não estar disposto a seguir as orientações do mestre. Não adianta nada eu estar dentro da igreja, mas não querer obedecê-lo. Jesus pegou certa feita em Lucas capítulo 6, verso 46, ele falou, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazer o que vos mando? Há pessoas ali, até pregadores renomados, que estão falando aí, chama Jesus de você, não tem mais nem respeito. Mas Jesus falou para aqueles que chamavam ele de Senhor. Ele falou, por que me chamar de Senhor, Senhor? Para que vocês estão me chamando de Senhor? Porque se eu sou Senhor, então vocês são servos. Vocês então são empregados. Então se eu sou Senhor, eu estou acima de vocês. Aí Jesus vai e fala e frisa, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que vos mando? Ou seja, não adianta de nada. Ele estava querendo dizer, se um patrão de vocês, que é Senhor de vocês, dá uma ordem explícita, vocês vão cumprir, atender de pronto. E agora, sendo eu, autor da vida, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me obedecem, mas vocês não fazem o que eu mando. E aí não adianta nada, tá entendendo? E às vezes a pessoa que fala, você, pai, é tudo pra mim. De repente ela tá ali em obediência a Cristo e está sendo aceita por Deus. Imagina? Então nós não devemos sermos hipócritas, né? Devemos estar procurando adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Porque é isso que ele requer de nós. Então nós temos que estar dentro da igreja também, mas disposto a obedecer. Esse homem, ele recebeu o milagre porque ele obedeceu a Cristo. Porque no meio daquela pressão toda que estava ali naquela sinagoga, que os líderes religiosos, né? E Jesus no tempo era como se alguém estivesse trazendo uma nova doutrina que não era segundo a lei de Moisés. O homem tinha tudo para poder falar que não, e a hora que Jesus mandou ele estender a mão, ele poderia não estender. Mas se ele não estende, ele não ganha, ele não receberia o milagre. Mas ele obedeceu à voz de Cristo. Meu irmão, quando você obedece à voz de Jesus, o milagre entra dentro da tua casa. Quando você obedece à voz de Cristo, o milagre acontece na tua vida. Promessas se cumprem na tua vida. Você começa a viver o novo da parte de Deus. Quando você obedece à voz do Espírito de Deus, quando você obedece à voz de Deus, Ele muda o teu cenário, Ele muda a tua vida, Ele muda as tuas circunstâncias, Ele age ao teu favor, o inimigo não se prevalece. O inimigo tem que partir em retirada da tua vida, da tua família, e o nome de Deus é glorificado. Quando você obedece a Cristo, você sabe que você está amparado pela Bíblia, protegido pelos anjos. Você sabe que Deus está no controle de tudo e que pode fechar o tempo, mas você está debaixo da sombra do Onipotente e nenhum mal vai poder se prevalecer contra a tua vida, ou te alcançar, ou te
te atingir de alguma forma, exceto se Deus permitir. Mas se Ele permitir é porque Ele quer tratar na tua vida de alguma maneira. É que Ele quer te ensinar algo por meio do contratempo. Aí Ele permite, do contrário não. Do contrário o inimigo não nos toca. Não nos toca. Então, meu irmão, aqui eu aprendi duas situações. Eu preciso estar no lugar certo, igreja. Eu preciso estar dentro da casa de Deus, procurando me apegar com as coisas que é de Deus. E segundo, mais do que estar dentro da igreja, eu preciso também estar disposto a obedecer à voz do Mestre, a fazer aquilo que Jesus me orienta. Por meio do quê? Por meio da Bíblia Sagrada, por meio da sua santa e poderosa palavra. Eu preciso ter o hábito da leitura. Eu preciso a cada dia ter o meu devocional com Deus. Eu preciso cada dia procurar na Bíblia entender o que Jesus requer de mim, para mim poder fazer, cumprir aquilo que Ele tem delegado sobre a minha vida. E uma vez eu fazendo isso, a certeza é de vitória. Então receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Esteja no lugar certo, que é a igreja. Não deixe de congregar. Continue congregando, porque nos momentos que você menos espera, ou até naquelas vezes que você fala, é só mais um culto, ali muitas vezes o milagre te alcança, Deus te surpreende e o nome dele passa a ser glorificado. E outra, obedeça a Cristo. Não tem como você viver o melhor de Jesus em desobediência. Não tem como você colher promessas se ficar na desobediência. Tenha sempre no seu coração o desejo de melhorar, de fazer a vontade de Deus, ainda que você tropece, ainda que você fale, mas tenha sempre no teu coração a vontade de a cada queda você se levantar e procurar fazer melhor, procurar se apegar com Deus, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença neste momento. E eu venho orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou, Senhor, até este vídeo. Muito obrigado por esta manhã de vida que o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, pela tua orientação, que é de grande importância, Senhor, para as nossas vidas. Pai, nos ajude, Senhor, sermos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos ajude, meu Pai, a rompermos com o pecado, com as coisas que desagradam a ti, para que a cada dia nós possamos se apegarmos mais, meu Pai, com a tua palavra, com o teu Espírito, com a tua presença, para que de uma maneira, meu Pai, favorável nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo. Pai, tome cada uma dessas vidas em tuas mãos, abençoa-as, a cada uma delas de uma maneira especial. Abençoe cada família, Senhor, aqui representada. Pai, visite os celeiros dos teus filhos, supra cada uma das suas necessidades. Abre as portas que estão fechadas, Pai. Coloca as tuas mãos nessas causas que estão travadas na justiça. Joga por terra, meu Pai, nesta hora e abre essas portas, Pai. Toca nesses processos e dá vitória para o teu filho e para a tua filha que tem clamado, Senhor. É o pedido que eu lhe faço. Pai amado, toca na saúde, Senhor, restaurando-as, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Movimenta as águas na vida sentimental, na vida conjugal, meu Pai, na vida espiritual, na vida familiar. Movimenta as águas no ministério, Pai, na vida financeira. Dá vitória para o teu filho e para a tua filha que aqui está, Senhor. É o pedido que eu lhe faço em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Não permita, Senhor, de nenhuma maneira com que o inimigo de nossas almas venha se prevalecer contra as nossas vidas, meu Pai, querendo jogar por terra tudo aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós. Mas, meu Pai, nos ajude a vivermos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, meu Pai, preparado para que venhamos a viver diante da sua santa e poderosa presença. Permaneça conosco no decorrer desse dia, Pai. Tira toda angústia, tristeza, o aperto dos nossos corações e nos dê paz, nos dê alegria, nos dê conforto, consolo e, acima de tudo, meu Pai, que a tua presença esteja conosco e coloque em nossos corações a convicção de que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai, e sendo assim, a certeza é de vitória. Muito obrigado por este momento, Senhor. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.